Abra a tua Bíblia, você que está em casa, em Atos 27. Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Glória a Deus, estarei lendo o texto sagrado. Você pode acompanhar no Data Show ou na tua própria Bíblia. Atos 27, o versículo 1 nos diz: quando foi decidido que devíamos navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, do batalhão imperial. Versículo 9. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, Paulo os aconselhou, dizendo: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com muito dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Porém, o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Versículo 18. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte começaram a jogar a carga no mar. E no terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Versículo 22. Mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo do Deus a quem pertenço e a quem sirvo esteve comigo, dizendo: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César. E eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus que tudo vai acontecer conforme me foi dito. Glória ao nome do Senhor. Nós, muitas vezes, enfrentamos naufrágios nessa vida. Parece que a vida está vindo contra, parece que nós vamos nos sucumbir diante da luta, parece que não conseguiremos superar, não conseguiremos vencer, não conseguiremos alcançar a vitória que esperávamos no passado. Há momentos difíceis para nós, há momentos de grande luta, porém Deus sempre tem algo a realizar em nosso favor. Você na tua casa, levanta uma das tuas mãos e diga assim: Deus querido, fala comigo, por meio da tua santa palavra, eu peço no nome de Jesus. Nós temos lido um texto nesta noite, e nesse texto nós vemos aqui, quase no final dos Atos dos Apóstolos, nós vemos uma mensagem preocupante, uma mensagem que nos chama a atenção. O apóstolo Paulo estava indo para Roma. Deus tinha um propósito na vida dele naquele lugar, e ele entendia dessa forma. Porém, ele estava indo numa situação desconfortável porque era um prisioneiro. Ele estava indo, viajando no navio, sem saber o que poderia acontecer na jornada. E eles enfrentaram muitos dias de chuva. A tempestade era incrível. A situação era desfavorável demais. Tudo era muito complexo. E o apóstolo Paulo deu alguns avisos ali para o centurião, mas ninguém dava para ele a importância que ele deveria ter. O tempo foi passando, a situação foi ficando caótica, e chegou um ponto que parecia que não tinha mais saída. Paulo tem uma experiência com Deus muito grande, e o Senhor opera algo extraordinário. É um texto rico, é um texto que tem a ver com a nossa realidade hoje.
nós estamos enfrentando uma luta sobre a qual jamais tínhamos ouvido falar, em algo semelhante. Você já pensou o mundo todo sem saber o que fazer? Os cientistas sempre têm uma solução para os problemas, mas não tem para esse problema. A ciência ainda não sabe o que fazer. Os políticos, por mais que tenham boas intenções, também ninguém sabe a solução para o problema. Os homens da economia fazem as suas afirmações, mas também não têm a solução. Tudo parece complexo e difícil. Quem imaginou que um dia o mundo estaria usando uma máscara? Praticamente o mundo inteiro. Você liga o jornal, você vê as pessoas saindo para as ruas, aquelas que conseguem sair para as ruas, com a máscara protetora, ou pelo menos para proteger as outras pessoas de uma doença de quem a usa. Que situação! Aqui no Brasil estamos assim. Eu digo para você que está participando desse culto online, ontem teve um decreto do governador do estado dizendo que haverá multas, inclusive, para as pessoas. Os pedestres que saíram de carro sem a máscara serão multados. Quem imaginou isso? Quem imaginou que as nações estariam prostradas? Quem imaginou que os Estados Unidos da América estariam numa situação calamitosa como estão? Aqueles estados que são unidos, eles estão unidos na dificuldade agora. É uma pena. Nós temos uma gratidão eterna pelos Estados Unidos, porque eles enviaram os missionários para nos abençoar. Mas é o país que mais tem casos de coronavírus e mais mortes também, situação grave. Quem imaginou, e nós lamentamos, a Europa prostrada, os países ricos prostrados, sem saber o que fazer? Que situação inusitada, queridos. Que naufrágio terrível do mundo. Os países ali com poderio financeiro muito forte, com a ciência avançada, com todas as condições humanas, não conseguem encontrar uma saída. Estão dentro das suas casas, dos seus apartamentos. Quem imaginou aquela Ásia que vinha prosperando, o Japão, país rico, numa situação difícil ali, no extremo oriente, a China, onde tudo começou, a China, 1,5 bilhão de pessoas, e tem se tornado uma forte economia. A China e os Estados Unidos estão disputando a primazia do mundo. A China está lá numa situação ainda muito difícil. Tem muita gente pensando, já passou o problema. Não é bem assim. Outros países da Ásia, mais pobres, mais ricos, sofrendo. A África é um continente que não tem enfrentado tanto, e tomara que não enfrente, porque aquele continente tem enfrentado tantos problemas, tantas doenças, mas também estão trancados dentro das suas casas com medo. Ou seja, a América do Sul, América Central, América do Norte, África, Europa, Oceania, Ásia, o mundo está prostrado. Quem imaginou isso? Tem gente que pensa assim, eu sou poderoso, eu sou rico, eu sou sábio, eu tenho tudo. Não tem. Não tem. Nesse momento que está cada um quietinho dentro da sua casa, sentado ali no sofá, sem saber o que fazer. E alguém pergunta, quando vai terminar isso? Tomara que termine logo, mas ninguém sabe dizer. Ninguém consegue marcar um prazo. Por quê? Porque ninguém consegue encontrar a solução. É o mundo que se quedou diante de um pequeno vírus. O pequeno vírus se multiplicou demais.
Mas aquele pequeno vírus chega numa pessoa e abate a pessoa, mata alguns, deixa outros debilitados, deixa a grande maioria com medo. Que situação! Isso nos mostra que não somos grandes, como alguns imaginam, não somos tão fortes, tão poderosos assim. Isso nos mostra o quanto dependemos de Deus. As pessoas ultimamente têm estado muito longe de Deus, muito longe. As pessoas não têm buscado a Deus. E tem um grupo que busca apenas por interesse de ter a solução para problemas pessoais, especialmente econômicos. Mas agora, as pessoas têm que olhar para cima, porque estamos dependendo de Deus como nunca. É um texto que nos fala desse tema que está ali no Data Show, e eu quero que você repita o tema após mim. Diga sim na tua casa, superando um grande naufrágio. Superando um grande naufrágio. Será que é possível que nós venhamos a superar esse naufrágio do coronavírus? Esse povo que está aqui nesse texto conseguiu. O capítulo 28 vai mostrar Paulo pregando em Roma. Pregando como sempre fez, de uma maneira poderosa e com grandes resultados. Com grande colheita. Nós vemos aí Paulo alcançando a vitória e as pessoas dependendo da sua companhia naquele momento. Então vamos lá. Superando um grande naufrágio. Em primeiro lugar, repita após mim na sua casa. Diga assim: quando estava com a sua liberdade tolhida. O versículo 1 diz: quando foi decidido que devíamos navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, do batalhão imperial. Veja bem, o doutor Lucas, o médico Lucas, que escreve o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos, Lucas andou com Paulo o tempo todo. Ele era o médico de Paulo, companheiro da viagem, torna-se um escritor do Evangelho e desse importantíssimo livro de Atos. E ele diz aí, ó, quando foi decidido que devíamos navegar, foi junto. Ele não precisava ir junto, ele não estava preso, mas ele vai junto. Lucas está sempre junto de Paulo. É impressionante que ele estaria para assisti-lo, ajudá-lo, socorrê-lo. E a Bíblia diz que entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, e ele era da guarda imperial de Roma. Ou seja, Paulo não estava ali a passeio. Paulo não estava no veraneio. Paulo não estava num momento tão fácil para a sua vida. Paulo estava ali numa situação difícil. Ele estava preso. Não imagina você que o preso que viajava no navio, e tinha pessoas que não tinham nada com a prisão, também viajando, o navio levava preso e outros passageiros, além da tripulação. Imagina você que o preso estava ali, tinha ali a sua mesa, as suas mordomias. Não, o preso estava ali e tinha liberdade tolhida, algumas vezes algemado, fazia a refeição de forma separada dos demais passageiros. A liberdade tolhida. Paulo estava fazendo uma viagem sem a liberdade que nós gostamos, queremos e buscamos. A sua situação era muito difícil, porque faltava-lhe liberdade. Ele estava preso. Você sabe o que é uma prisão? Nós nunca fomos presos, graças a Deus, e que não sejamos nunca. Mas eu já pude visitar prisões. Eu já estive na penitenciária de Piraquara, na prisão do AU em Curitiba, certa feita visitando com os formandos de uma turma de direito. Eu fiquei tão chocado ao chegar nasquelas penitenciárias. Situação difícil, o preso não tem vida fácil. Paulo estava ali preso. Ficou preso lá em Israel, primeiro em Jerusalém, depois em Cesareia, e agora ele segue de navio, pega o mar Mediterrâneo e vai embora.
A sua situação era complicada por causa da prisão. Ele estava sendo conduzido, ele não estava viajando, ele estava sendo levado, vigiado o tempo todo, não tinha liberdade alguma. Então, a grande vitória sobre o naufrágio aconteceu para alguém que tinha perdido a sua liberdade. Queridos, nós também, de certa forma, perdemos a liberdade. Isso é chocante para nós. Eu sou uma pessoa que o tempo todo eu gosto de estar em ação. Eu nasci dessa maneira. Eu acho que eu fico em ação o tempo todo e separo um tempo para dormir, eu preciso fazê-lo. Mas eu sou uma pessoa de ação. A minha natureza é assim, eu gosto muito de Paulo, eu tinha a natureza de Paulo, muito agitado. Obviamente que eu não tinha a bênção de Paulo, mas a natureza sim. E eu tenho procurado ficar dentro da minha casa a maior parte do tempo, trabalhando o tempo todo. Dentro de casa, trabalhando, atendendo ali os pastores, líderes, pelo telefone, WhatsApp, o pessoal do escritório, interagindo. Eu acho que eu estou trabalhando até mais agora do que antes disso. Porém, dentro da casa, eu moro num apartamento, eu gosto do meu apartamento. Ele é confortável, é um apartamento que Deus me deu. Eu moro nesse apartamento há mais de 20 anos com a minha querida esposa Jussiene, minha linda esposa. Mas não é nada fácil. Para quem está acostumado com a liberdade. Eu tenho filhos em Maringá, eu tenho os irmãos. Eu estou em Maringá há mais de 40 anos, conheço Maringá. E nós estamos com a liberdade tolhida. Nós estamos, assim, numa situação complicada. Hoje foi revogada ali aquela permissão que as pessoas pudessem, depois das 9 horas da noite, das 9 às 5. O tribunal revogou, então as pessoas terão que cumprir isso também em Maringá. Liberdade tolhida. É exatamente quando estamos com a liberdade tolhida que Deus se manifesta. Nós não somos perdedores. Nós não somos derrotados. Você está aí dentro da tua casa, ou mesmo quando você vai ao trabalho, durante o dia, você tem ali a liberdade tolhida. Você não faz o que quer, tem que usar a máscara o tempo todo, tem que manter distância das pessoas, e deve fazer isso mesmo, porque isso vai te ajudar. Porém é difícil, os clientes têm dificuldade de ir ao comércio, tudo é complicado. E é nesse momento de liberdade tolhida que Deus se manifesta. É nesse momento que Deus é conosco. É nesse momento que a vitória chega. Eu digo para você que a vitória, repita após mim, quando estava desacreditado pelos homens. Olha o versículo 11. Porém o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que Paulo dizia. O versículo 11 diz isso. Nós vemos aqui uma situação complicada. No versículo 9, depois de muito tempo, a Bíblia diz, a navegação ficou perigosa. Estiveram um jejum, nessa hora todo mundo jejua, até os ímpios jejuam. E Paulo aconselha, Senhor, eu vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com muito dano, prejuízo, não só para a carga do navio, para a nossa própria vida. O centurião não lhe dava crédito. O centurião, a Bíblia diz que tratou Paulo bem. Porém, olhava para Paulo falando aquilo, e muitos diziam, esse é um obreiro do Senhor. Um obreiro, mas está preso. E o centurião não deu crédito. Conversou ali com o comandante, com o piloto. Não, eu acho que dá para a gente ir. E Paulo falava da parte do Senhor, mas ele estava desacreditado pelos homens. Os homens não davam importância ao que ele falava. Os homens não queriam saber daquilo que ele estava dizendo. Se tivesse obedecido, não teriam passado por uma situação tão grave que passaram. Mas não deram crédito ao homem de Deus que estava ali com eles. Era uma situação diferente naquele momento. Muitas vezes, as pessoas não são ouvidas. Paulo estava ali como um renegado, desacreditado, renegado. Ele se sentiu depreciado. Ele estava falando na unção do Senhor, mas ninguém lhe dava ouvido. Estava desvalorizado. Era ungido de Deus. Um homem que Deus usara para levar o Evangelho por toda a Ásia e também pela Europa,
grande parte da Europa, especialmente a região da Macedônia e Grécia, e agora ninguém lhe dava crédito. Muitos que estavam ali diziam, mas esse aí é o apóstolo Paulo. Não, nós não acreditamos. Segue a viagem. Segue a viagem. Que situação inusitada aquela. E a viagem vai seguindo, e Paulo não podia fazer nada, ele não tinha poder, era apenas um preso. A situação era grave, porque estava desacreditado pelos homens. Nós também não temos tido todo o crédito dos homens. Nós temos apregoado esse evangelho poderoso. Nós temos dito que a volta de Jesus está próxima. Nós temos falado que precisamos nos preparar para essa volta. Nós temos insistido de que o Senhor veio para nos salvar, dando a sua própria vida para isso numa cruz. Mas as pessoas não têm dado crédito ao que temos falado. No tempo atual, falta-nos crédito. Muitos olham para nós e falam, não, vocês não estão com a verdade. Vocês não estão com a verdade. Não acreditamos em vocês. E nós temos dito, olha, sinais poderão vir. O Senhor tem falado de muitos problemas, entre elas pestes, entre as dificuldades, pestes que poderiam enfrentar, doenças graves, além de terremotos e outras coisas. E estamos enfrentando agora essa doença tão maligna. Mas quantas pregações foram feitas nos púlpitos, por meio da televisão, da internet. Mas os obreiros de Deus têm estado desacreditados. Mas mesmo assim Deus se manifesta. Mesmo assim Deus opera. E eu creio que as pessoas dando crédito ou não à nossa pregação, a nossa pregação tem se cumprido. A palavra de Deus sempre se cumpre. Ela se cumpre verdadeiramente. E nós precisamos continuar pregando, porque vidas estão se dobrando diante do Senhor. Pessoas estão se convertendo. E Deus quer converter você também, que está aí participando e não tem convicção da tua salvação. Deus quer fazer uma obra na tua vida. Dê crédito à pregação. E o Senhor te abençoará de uma maneira gloriosa. O Senhor é contigo, se você ouvir. Mesmo desacreditados, nós continuamos pregando. Terceiro lugar, superando um grande naufrágio. Repita após mim na tua casa. Quando estava diante da morte iminente. Versículo 20 diz, e não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Não havia mais esperança das pessoas serem salvas. Eram muitos dias ali. Nós vemos aqui, irmãos, o versículo 18, açoitado severamente pela tormenta, aí começaram a jogar carga ao mar. No terceiro dia, do versículo 19, começaram a jogar a própria armação do navio, começaram a jogar tudo fora, para ver se tornava um navio ali mais leve, para tentar escapar daquela situação, ou pelo menos que aquelas coisas dentro não ferissem quem estava lá dentro. E a Bíblia diz no versículo 20 que a esperança de salvamento foi embora, não havia. Cada um olhava para o outro e pensava, nós vamos morrer, a morte é iminente, a morte está próxima. Que situação difícil! Aquelas pessoas sentiam que estava muito próximo de morrer. O navio indo de um lado para o outro. Não havia esperança, diz o texto. Eles estavam diante da morte iminente. Mas Deus haveria de fazer algo. Aquela morte era próxima, estava muito próxima deles. A situação era irremediável. Ninguém encontrava mais uma saída. Era esperada. As pessoas naquele momento esperavam isso. Esperavam que iriam morrer. Infelizmente esperavam, é duro esperar a morte. Nós temos que esperar a vida, esperar a bênção, esperar a solução para os problemas. Mas a situação deles era muito complicada. Querido, tem muita gente hoje com medo da morte, alguns esperando a morte.
Há muita gente, a morte é iminente, as pessoas estão naquelas UTIs. Somente ontem no Brasil, mais de 400 pessoas morreram por esse coronavírus tão maligno. Você sabe o que é mais de 400 pessoas num dia? No Brasil, mais de 5.000. Dói o coração quando falamos isso. É a morte iminente. A morte chegando para muitas vidas. Nesse momento, infelizmente em UTIs, tem pessoas ali sofrendo, morrendo. Espero que Deus manifeste o seu poder ali e conceda um milagre a essas vidas. E vamos orar hoje, no final, por essas vidas. Porém, é uma morte chegando. Tem gente que tem medo da morte para si, ou tem medo da morte para os parentes, ou tem medo da morte para amigos, para gente da igreja. Tem medo da morte, porque esse vírus, ninguém consegue detê-lo. Está aí matando um ou outro, invadindo as cidades grandes, pequenas. Chega no lar do rico, do pobre. É algo terrível, é a morte presente. Mas essa morte não vai te alcançar, aleluia. Essa morte não vai chegar na tua casa, aleluia. Essa morte não vai atingir a tua família, aleluia. Essa morte não vai te vencer, aleluia. Essa morte não é para você. Eu estou te abençoando nesta noite. É a hora da tua vitória. É a hora de você vencer. É a hora da tua bênção. Parece tudo perdido, mas não está tudo perdido. Glória ao nome do Senhor. Quarto e último lugar. Superando um grande naufrágio. Repita após mim na tua casa. Quando estava na total dependência do Senhor. Olha o versículo 24. Dizendo, Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça diante de César. E eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. É lindo isso aqui. Apesar do momento tão terrível, o texto é lindo. Pastor, mas dá para ter texto lindo numa situação como essa? Dá para ter. No versículo 21, Paulo se coloca no meio do povo e diz, senhores, na verdade era preciso ter me atendido. Eu avisei que não partisse de Creta para não ter esse dano. Aí no 22, ele vai dizer, aconselho que tenham coragem. Olha que palavra que ele recebeu do Senhor. Nenhuma vida se perderá, mas somente um navio. Porque, no versículo 23, essa mesma noite, um anjo do Deus a quem pertenço e a quem sirvo esteve comigo. Esteve comigo. Aí o 24 que lemos há pouco. A palavra é essa. O anjo falou, Paulo, não tenha medo. Você precisa comparecer diante de César. Precisa pregar a palavra lá. E Deus, por sua graça, lhe deu todos quantos navegam com você. Paulo preso, Paulo desacreditado, Paulo que estava morrendo, de repente ele tornou-se a bênção para todos. Ninguém mais tinha esperança, eu li há pouco de salvamento. E Paulo tinha. Paulo era o único que tinha esperança. Mas Deus deu o salvamento para todos naquele momento. Salvou a vida de todos por causa do Paulo que estava orando. Uma pessoa ali abençoou todas. Foi algo maravilhoso isso aqui. Algo maravilhoso. Deus foi chegando, foi operando, foi abençoando. O último versículo vai dizer que todos chegaram ali à terra salvos. É coisa maravilhosa. É coisa especial. No versículo 25, Paulo diz, Senhor, tenha coragem, pois eu confio em Deus que tudo isso vai acontecer. Aquelas vidas não pereceram. Deus salvou aquelas vidas. 276 pessoas, diz o versículo 37. Havia no navio 276 pessoas. Deus salva Paulo e as 275 estavam com ele. Que coisa linda! Que coisa linda! Mas Paulo estava na total dependência do Senhor, sempre esteve. Toda hora da situação grave, ele se coloca diante do Senhor. Ele se prostra. E Deus não envia só uma resposta ao seu coração. Deus envia a resposta através de um anjo. Envia um anjo e fala, vai lá e fala para Paulo. Fala para Paulo que ele não vai morrer e ninguém está com ele.
Que cuidado de Deus. Que cuidado, que socorro oportuno. O navio ia afundar, ia acabar, naufragar. Que cuidado. Que ajuda extraordinária. Oh, Mirandas, que ajuda. Que ajuda. Um homem na dependência do Senhor mudou a história de mais 275 vidas. 276 famílias foram abençoadas por causa daquele homem na dependência do Senhor. Naquela hora eles se sujeitaram e ficaram também na dependência do Senhor, mesmo porque não tinham outra alternativa. Mas Paulo estava de maneira fiel. Obviamente os companheiros com ele, que acompanhavam Lucas, alguns, que estavam acompanhando junto naquela batalha. Dependência do Senhor. Queridos, precisamos ficar na dependência do Senhor. Os médicos estão fazendo de tudo para nos ajudar. Eles estão trabalhando dia e noite. Você precisa orar pelos médicos. Eu tenho um período da minha oração de manhã que eu oro pelos médicos. Por quê? Eles dão a vida pela gente. Estão lá, trabalham turno e mais um turno, estão ali atendendo. Você não sabe o que é ser médico. É difícil ser médico. É um sacerdócio. Os médicos nos ajudam muito. A ciência está tentando fazer isso também. Mas precisamos depender, sobretudo, de Deus. Precisamos estar na dependência do Senhor. E na dependência do Senhor, Ele vem ao nosso encontro e nos abençoa. E nos socorre. Deus vai te socorrer. Você está orando, nós estamos orando por você. E Deus vai te socorrer. Nós estamos na dependência do Senhor. E a vitória sobre esse coronavírus virá. Não vai matar a tua vida. Você vai chegar a bons portos. Deus será contigo. A bênção está chegando na tua vida. Nessa hora da vitória, que estão passando uma hora juntos aqui, toma posse da tua bênção. Toma posse da tua vitória. Enfrente essa dificuldade. Enfrente o descrédito. Enfrente o perigo. Enfrente a batalha. O versículo 44 do seu final diz assim: foi assim que todos se salvaram em terra. Que lindo, né? Todos se salvaram. Todos se salvaram. Que bonito, né? Quem sabia nadar foi nadando. Quando chegaram pertinho, o navio ficou enroscado ali. Deus permitiu para enroscar, e alguns nadando. Os demais salvaram ali sob as tábuas, pedaços do navio, destroços do navio. Mas a verdade é que todos se salvaram. Tudo é algo assim difícil. Todos. Podia ser a maioria, mas não foi a maioria, foram todos. Deus quer salvar todos nós. Você que está participando desse culto online, Deus quer te salvar desse perigo iminente. Deus quer te abençoar. Mas pastor, eu não sou convertido. Ele quer que você converta agora e te salvar também. Te livrar desse mal e te salvar para a vida eterna. Deixa Deus te abençoar.